Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se esta é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças e investimento a longo prazo, focado principalmente numa estratégia de alocação de ativos, onde a gente consegue maximizar a nossa carteira, principalmente para a gente tomar melhores decisões. Então, se esse conteúdo te interessa, eu já deixo o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho, eu tenho certeza que vai te ajudar nas tomadas de decisão. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre um dos melhores momentos para a gente investir em ações. Sim, a gente está cada vez mais em momentos atraentes, preços atrativos dos papéis e é exatamente esse ponto que eu quero passar hoje nesse vídeo. Então, vamos passar a vinheta e logo mais eu trago todos esses pontos. Vamos lá! Mercado em queda, as ações derretendo, fundos imobiliários pagando nada, o Brasil, a taxa de juros lá em cima, uma série de coisas estão acontecendo. Mas o principal ponto aqui é o seguinte, vamos ter ciência do longo prazo. Isso não é a primeira vez que está acontecendo e com certeza não vai ser a última. A gente sempre vai ter esses movimentos em que o mercado fica mais tenso, em que o mercado pesa, o preço dos ativos pesa, o valuation pesa e aí que a gente tem oportunidades. E aí que é o melhor momento da gente investir em ações. Vamos para a tela onde eu quero passar vários exemplos de como a gente consegue trazer benefícios, como essa estratégia vai te ajudar, principalmente para a gente tomar as melhores decisões, comprar bons ativos a preços atraentes que gerem benefícios no longo prazo. Vamos para a tela, eu passo tudo para vocês. Primeiro ponto aqui é o seguinte, pessoal, olhem isso, o valor de mercado das companhias caiu 284 bilhões de reais. A gente vê num cenário de curtíssimo prazo, as companhias perderam muito valor. E aí eu pergunto, se a gente for analisar a companhia mesmo, em 3 dias, tem como cair um valor tão significativo assim? Claro que as questões macroeconômicas mudam constantemente, a gente vai passar por um período de grande volatilidade, mas quando ocorrem essas quedas, se a gente pensa em negócios, não em ações, ou seja, a gente compra negócios, empresas, companhias, potenciais de crescimento, as ações é basicamente a forma da gente negociar essas empresas, mas de certa forma, os negócios eles não pesam tão forte. Em tese, quando as companhias perdem 284 bilhões de reais, o ponto é, os fundamentos mudaram, a gente vê menos potencial de crescimento, a gente vê menos lucratividade. São esses pontos importantes que a gente tem que ter ciência e agir racionalmente quando o mercado pesa demais, que nem a gente está vendo agora. Então, olhem essa questão do seguinte, nos últimos 5 anos, olhem tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 5 anos. Muita coisa aconteceu de negativa e a bolsa se valorizou 63%. A gente teve vários problemas. Mesmo assim, olha o seguinte, tivemos a pandemia, tivemos a crise do governo, tivemos uma série de pontos. Mesmo assim, a bolsa se comportou muito bem. Então, em tese, quando tem essas quedas fortes que nem a gente teve agora, que o mercado corrigiu 30%, 40%, isso é normal, isso é natural, isso vai acontecer. Isso quer dizer que a gente chegou no fundo do poço? Longe disso. Mas o ponto é, nós precisamos estar cientes para passar por esses pontos e o investidor seguro, maduro, consciente dos seus papéis, consegue passar muito melhor por essas nuances de mercado. Tenho certeza disso. Seguindo, olhem a questão também, Nasdaq lá fora. A gente está passando por vários problemas internamente, porque a bolsa aqui fora está rendendo muito menos do que a bolsa lá nos Estados Unidos, que as bolsas americanas, que as bolsas asiáticas, que as bolsas europeias. E esse é um ponto muito claro em que a gente está passando por um turbilhão aqui dentro, porém, turbilhões abrem oportunidades e a gente precisa ter isso muito claro em relação aos movimentos. Da mesma forma que a bolsa americana também se valorizou 190% nos últimos 5 anos. O mercado ele tem se valorizado mesmo com uma série de questões políticas envolvendo. Mas o ponto é que é o seguinte, o mercado só cresce com as empresas se tornando mais lucrativas. Então o ponto é, independentemente do mercado que a gente tiver, vamos colocar a lucratividade, vamos olhar os fundamentos, as lucratividades dos papéis que a gente investe, dos setores que a gente investe. Também, S&P 500, mesma questão, 113% nos últimos 5 anos, as bolsas se comportaram muito bem, a gente pode ver esses movimentos. Claro que sempre haverão correções, terão correções no mercado, e a gente precisa estar ciente disso, até porque aqui a gente teve a crise da pandemia, mas o mercado ele se comporta muito volátil. Seguindo, alguns pontos que eu gosto demais de olhar dentro das análises de ações, ou seja, como é o melhor momento para investir em ações, ou seja, a gente tem bons momentos, o que a gente precisa cuidar aqui? Primeiro são os setores, ou seja,
a inflação está pegando, os ciclos econômicos, a estrutura do país, a parte de câmbio, os crescimentos, como que está a Selic. Então a gente analisar todo esse contexto, faz sentido a gente investir em companhias que se beneficiam no dólar ou se não beneficiam. A gente vê historicamente a curva do dólar subindo. Então esses questionamentos são importantes. Anotem isso aqui, isso é muito bacana para vocês pensarem na carteira, para vocês pensarem nos seus objetivos, nos seus investimentos. Da mesma forma, as empresas, ou seja, qual o ROIC, qual é o EV/EBITDA, a liquidez dela, qual o modelo de negócios, os gatilhos do negócio, como que essa gestão está operando, como que essa gestão está alinhada com o longo prazo, os projetos. Então, ao ler o resultado, ao entender a companhia, a gente já vê o setor, já vê a empresa e a gente entra mais na parte do valuation, ou seja, custo de capital, quanto que ela tem de resultado, qual é a taxa de retorno dos investimentos, enfim, uma série de pontos, setor, empresa, valuation. 3 pontos extremamente importantes para você ter no radar, para você conseguir colocar, e esse é o melhor momento para a gente investir em ações, para a gente ter um olhar de longo prazo. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Toda semana eu trago 2 vídeos semanais, mais lives, mais conteúdo, interação para te ajudar na carreira, na jornada de investidor e principalmente a tomar melhores decisões. Então, deixa o convite, vamos seguir um pouquinho mais sobre o nosso conteúdo de falar sobre o melhor momento de investir em ações. Esse é um ponto extremamente importante no nosso radar. Seguindo aqui, olhem o mercado, o Brasil está em ebulição, tem muita coisa acontecendo. O que acontece aqui? A gente vê o Tesouro Direto, as taxas crescendo a níveis recordes, ou seja, os prefixados batendo 12,7 ao ano, as negociações sendo suspensas, da mesma forma os bancos vêm alta de juros, ou seja, quando o país entra na parte macroeconômica difícil, a gente compra renda fixa a taxas mais elevadas, mas no fundo é a mesma questão das ações. Ao pegar taxas mais elevadas, o que a gente está dizendo? A gente aceita correr mais risco, é só por isso, porque se não tivesse as taxas mais elevadas, nenhum investidor iria querer comprar esses títulos. Então, da mesma forma, quando as ações caem, a gente está comprando menos risco. Quanto menores os preços, menores os riscos. E a gente precisa ter essa ciência. Ou seja, vamos trocar o raciocínio, vamos trocar o pensamento. Então isso é muito importante de ter no radar para a gente entender e analisar o melhor momento da gente investir em ações. Da mesma forma, historicamente a gente está ficando mais pobre. Esse é um ponto que eu trago muito aqui no canal. O que eu quero dizer com esse gráfico aqui? Dólar a 5,70, valorização de 78% nos últimos 5 anos. Mesmo que a gente tenha um desempenho muito bom como país, nós como nação, dentro de um cenário global, a gente está ficando mais pobre. Então a gente tem diversificação, colocar uma parte do nosso patrimônio em dólar vai deixar um alinhamento muito mais tranquilo e alinhado e principalmente seguro para o teu futuro, para as tuas ações. Então isso é uma questão que eu trago muito forte. Vamos colocar essa questão de câmbio no radar. O câmbio ele sobe historicamente. Eu não quero fazer previsão aqui, mas muito provável que a gente veja o dólar batendo R$10 ainda. Isso vai acontecer, mais dia menos dia, desde o início do plano real que o dólar se valoriza frente à nossa moeda. Então a gente precisa ter claro para a gente colocar no radar dos nossos investimentos. E um ponto aqui é o seguinte, olhem as taxas de juros. Então aqui o exemplo que eu trago para vocês é o ponto, ó. Taxa de juros de 2022, DI de 2022, 7,9%. DI, ou seja, taxa de juros esperada para 2023, que o mercado espera, 10,4%. Taxa de juros para 2024, 11%. Então a gente está vendo gradativamente o mercado trazendo mais risco para o Brasil. E dentro de uma estratégia de alocação de ativos, quando a gente compra tesouro, quando a gente fica com moeda, quando a gente não investe em negócios, a gente está investindo no governo brasileiro, a gente está investindo no real, a gente precisa ter muito claro essa ciência. Como é um dos melhores momentos porque os preços das empresas estão atrativos, a gente pode ver valuations atraentes, negócios prosperando e principalmente resultados ainda, lucros crescentes, bons negócios vão continuar, independentemente do barulho, independentemente do que acontecer num cenário, a gente precisa ter boas empresas e é um momento muito propício para a gente alocar uma estratégia importante de renda variável de alocação de patrimônio. Então, fica aqui um posicionamento, esse é um dos melhores momentos para investir em ações, nunca esqueça disso. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado, se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Te espero no próximo vídeo e até mais!